Olá, pessoal! Hoje iremos falar sobre função polinomial do primeiro grau, ou simplesmente função do primeiro grau. Então, essa função do primeiro grau, pessoal, é aquela cuja lei de formação pode ser escrita na fórmula y é igual a x mais b, onde a e b pertencem ao conjunto dos números reais e a é diferente de zero. Pessoal, esse tipo de função também é chamada de função afim. Na aula anterior, nós vimos que uma função é uma regra matemática que relaciona cada elemento do conjunto A, né, a um único elemento do conjunto B. Ou seja, nós temos o domínio e o contradomínio, né? Porém, x e y, tá? São conhecidos como variável independente e variável dependente. De y sempre dependerá do valor de x, tá? Lembrando que uma função será do primeiro grau, onde a variável independente, né, sempre será uma potência com expoente 1. A letrinha x é uma potência. Ah, professora, mas eu não estou vendo essa potência. Sim, é uma potência com expoente 1. Aqui não aparece, mas é como se tivesse o número 1 aqui em cima, ok? Bom, então, x e y são conhecidos como variável independente e variável dependente, pois o valor de y sempre dependerá do valor de x, ok? Nós temos também os coeficientes, tá? Tem os coeficiente angular e o coeficiente linear. Mas quem são eles? São os valores de A e B. Então, A é o meu coeficiente angular e o B é o meu coeficiente linear. Ah, professora, então vamos ver aqui alguns exemplos aqui de função do primeiro grau. Lembrando, pessoal, que uma função só será do primeiro grau onde a variável independente, né, que é a letrinha x, seja uma potência com expoente 1. Então, geralmente esse expoente aqui ele não precisa aparecer, mas ele tem que estar aqui, ok? O expoente 1. Vamos ver alguns exemplos de função do primeiro grau. Nós temos aqui y é igual a 2x mais 7, y é igual a menos x menos 5, y é igual a 3x, y é igual a menos 4x mais 1. Pessoal, aproveitando esse exemplo aqui, vamos identificar os coeficientes. Vamos ver o que é o coeficiente angular e o coeficiente linear. Então, olha só, a variável independente na letrinha x, então, o meu coeficiente angular vai ser o valor de A. No caso aqui é 2. Então, o coeficiente angular é 2 e o coeficiente linear é o 7. Então, aqui é o coeficiente linear. E aqui é o coeficiente angular. Bom, no próximo exemplo, coeficiente angular vai ser o número que acompanha a minha variável independente, certo? Então, aqui vai ser o 3. Então, esse daqui é o meu coeficiente angular. E qual que é o coeficiente linear? Ele não aparece nesse exemplo. Então, nós dizemos que o coeficiente linear, ele vai ser o quê? Igual a 0, tá? Porque ele não apareceu, então vale 0. Aqui, coeficiente angular
vale menos 1. Então, coeficiente linear ou angular, menos 1. Coeficiente linear, menos 5, ok? Coeficiente angular, menos 4. Coeficiente linear, 1 positivo, ok? Então, esses aqui são os exemplos. O expoente 1, ele necessariamente não precisa aparecer na variável independente, ok? Vamos ver agora um exemplo que não é função do primeiro grau. Então, olha só, esses dois exemplos que eu coloquei, y igual a x ao quadrado mais 3. Observe que a minha variável independente tem um expoente 2. Então, essa função aqui não é do primeiro grau, certo? Por esse motivo aqui. Esse exemplo aqui, ó, y é igual a 1 dividido por x, isso daqui também não é uma função do primeiro grau, porque isso daqui ele pode ser escrito dessa maneira aqui, ó. X elevado a menos 1. E esse menos 1 aqui, ó, não é o expoente indicado para uma função do primeiro grau. Tem que ser um positivo, ok? Toda função do primeiro grau, ela pode ser representada geometricamente por uma reta. E para construir, né, essa reta, nós iremos encontrar os pares ordenados, tá? Nós iremos encontrar os pares ordenados e vamos colocá-los, né, no plano cartesiano. Então, eu coloquei aqui um exemplo para a gente estar realizando. Vamos encontrar os pares ordenados dessa função aqui. Y é igual a x menos 3. Eu fiz aqui uma tabelinha para facilitar os nossos cálculos para vocês verem o passo a passo, ok? Então, olha só, o valor de x, né, que é a minha variável independente, como eu o exercício aqui, o exemplo não te deu valores para x, então vocês que irão atribuir os valores para x. Vocês poderão escolher qualquer número real. Eu, particularmente, prefiro escolher sempre os números pequenos, né? Para facilitar os nossos cálculos. Então, eu vou começar aqui, ó. Vou colocar o número 1 para x, depois vou colocar o número 2, depois vou colocar o 3, vou colocar até o 4, ok? É interessante a gente fazer 3 ou 4 pares ordenados para ficar, né, um plano cartesiano bem bonito, ok? Bom, então, onde está x, nós iremos substituir por esse valor aqui. Lembre-se que é bem parecido, né, com a nossa atividade da semana passada, ok? Porém, aqui, eu que estou atribuindo os valores para x. Então, eu vou descobrir o valor de y. Então, y aqui vai ser igual a 1 menos 3. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, y vai ser igual a menos 2. Então, nós já descobrimos o valor de y. Y vale menos 2. Então, vou colocar aqui, ó, o valor de y vai ser menos 2. Então, vamos colocar aqui nosso par ordenado, para a gente facilitar na hora de colocar no plano cartesiano. Então, nós sabemos que x vale 1 e y vale menos 2. Lembrando que o par ordenado sempre tem que ser nessa ordem, x, depois y. Então, eu vou colocar aqui entre parênteses, 1 para x, menos 2 para y. Vou fazer o mesmo procedimento para x valendo 2. Então, y vai ser igual a 1, será igual a 2, menos 3, que é igual. Sinais diferentes, subtrai e conserva o sinal do maior. Então, aqui vai dar menos 1. O y vale, então, menos 1. Então, eu vou escrever o nosso par ordenado aqui, ó. X vale 2, y menos 1. Vamos agora
encontrar o valor de y, x valendo 3. Então, y vai ser igual a 3 menos 3, que é igual... Olha só, 3 tira 3, 0. Então, quando o y aqui vale 0. Então, quando x for 3, y será 0. E por último, nós temos aqui, ó, y igual a 4, que é o valor de x, menos o 3, que é da minha função, tá? Então, vai ser igual. Sinais diferentes, subtrai, conserva o sinal do maior. Então, 4 tira 3, 1. Então, y vale 1. Vamos escrever o nosso par ordenado. Quando x for 4, y vai ser 1. Ok? Agora, tendo os valores, né, dos pares ordenados aqui, nós iremos agora, tá, construir o nosso plano cartesiano. Bom, pessoal, então aqui está o meu plano cartesiano, certo? Então, aqui, ó, nós temos aqui o eixo y e nós temos aqui o eixo x, ok? Essa parte aqui é os valores positivos. Para cima aqui do eixo y é o valor positivo. Para baixo aqui é negativo. E aqui, desse lado aqui, é os negativos também, de x, ok? Bom, os pares ordenados que descobrimos, eu coloquei ele aqui, ó. Tá? Então, eu vou chamar esse primeiro par ordenado aqui de ponto A, certo? Vou chamar ele. Esse aqui eu vou chamar de B, esse aqui eu vou chamar de C e esse aqui eu vou chamar de D, para vocês verem aqui a localização no nosso plano cartesiano. Então, vamos lá. Sempre x vem primeiro. Então, x vale 1, positivo, tá aqui. E y vale menos 2. Então, eu venho aqui, vou até aqui no menos 2, ó. E vou construir o meu ponto. Esse ponto aqui, eu disse que qual que é o nome dele? Ponto A. Vou chamar ele de ponto A. Bom, o próximo, nós temos x, que vale 2, y vale menos 1. Então, x vale 2, y vale menos 1. Aqui, menos 1. Aqui está meu ponto. Posso chamar esse ponto aqui de ponto B. Depois, nós temos 3 para x e y para 0. Então, 3 para x está aqui. E y vale 0. Então, se eu pegar aqui, ó, e fizer aqui em cima, veja que vai ficar bem em cima do eixo x, né? Então, eu vou marcar o ponto aqui em cima do 3, porque o 0 é 0, né? Então, vou marcar aqui. Aqui vai ser o meu ponto C, ok? Não vou marcar no ponto 0, não. Bom, o próximo ponto, nós temos 4 para x e 1 para y. Então, 4 para x e 1 para y. Então, 1 tá aqui, ó. 1 para y. Então, aqui é o meu ponto D. Agora, nós iremos traçar, né, uma reta em cima desses pontos. Então, olha só. Ok? Então, vejamos, pessoal, ó. Observe que toda função do primeiro grau, né, ela pode ser representada por uma reta, certo? E aproveitando esse plano cartesiano, eu quero descobrir se essa função ela é crescente ou decrescente. Pessoal, então olha só, essa reta aqui, ó, ela sempre vai estar crescendo, tá? Desse lado aqui, essa posição aqui é um exemplo de função crescente. Então, essa função aqui, ela é crescente, ok? Professor, e como seria uma função, tá? Decrescente. Qual seria a posição dela? Então, olha só, a minha reta, vou fazer aqui, ó. A reta, nós temos aqui o eixo X, nós temos o eixo Y. Então, toda reta que estiver nesse formato aqui, ó,
ela será decrescente. Então, imaginemos que nós tivéssemos marcado os pontos por aqui, ó. Ok? Então, essa função aqui, ela seria decrescente, ok? Ah, professora, mas e essa aqui, ela poderia colocar lá em cima? Poderia. Ela poderia vir aqui, seria crescente, ou se ela tivesse aqui, ela seria crescente, crescente, tá? Então, aqui tudo seria crescente. E essa posição aqui, ó, da minha reta, ela seria decrescente, ok? Então, iremos agora fazer os exercícios, tá? Bons estudos para todos.